Olá! Você acha que os chimpanzés são capazes de falar como humanos? Na verdade, devido às características estruturais de seu aparelho vocal, isso é impossível. Porém, hoje, na adaptação cinematográfica do romance do escritor francês de ficção científica Pierre Boulez, veremos o que os experimentos genéticos são capazes de causar. Will trabalha em um laboratório que realiza experimentos com animais com o objetivo de encontrar tratamento para doenças incuráveis. Um dia, os cientistas conseguem aplicar uma terapia genética para obter resultados surpreendentes. How many moves was that? 20. The perfect score is 15. Doc, what are you giving? Por querer curar rapidamente seu pai doente, Will ignora os efeitos colaterais. Os macacos nos quais o remédio foi testado tornam-se muito mais espertos do que o esperado. Um grupo de chimpanzés atravessa uma selva intocada. De repente, alguém assusta um bando de pássaros e os macacos começam a suspeitar do perigo. Humanos começam a aparecer por todos os lados. Eles atraem os chimpanzés para armadilhas, mas conseguem capturar somente uma jovem fêmea. Ela é trancada em uma caixa de metal. De dentro dela, o animal observa sua família, a qual ela nunca mais verá. Ela é levada para os Estados Unidos, onde os cientistas Will e Franklin realizam experimentos com a fêmea capturada. Ela recebe o apelido de Olhos Brilhantes. Um dia, ela surpreende a todos com suas habilidades ao resolver um quebra-cabeça. Will corre o mais rápido que pode para relatar a descoberta a seu chefe, Steven Jacobs. Um vírus especial para curar a doença de Alzheimer foi desenvolvido por mais de 5 anos e chegou a hora de testá-lo em humanos. O chefe ainda não discutiu isso com os investidores e instrui Will a apresentar o projeto ao conselho de diretores. Keep your personal emotions out of it. These people invest in results, not dreams. Pouco depois, o cientista faz uma apresentação, na qual ele mostra que, antes, a Olhos Brilhantes não conseguia entender nem a essência do problema. Porém, depois da aplicação do medicamento, ela o resolve de forma brilhante. Essa terapia genética ativa a capacidade do cérebro de reparar conexões neurais e aumentar o número de células nervosas. É este tratamento que vai ajudar todos os que sofrem da doença de Alzheimer. Mas enquanto Will tenta inspirar o conselho de diretores, as coisas não vão nada bem no laboratório. Eles querem levar a Olhos Brilhantes para a apresentação, mas ela se recusa a sair de sua jaula e ataca um cientista. O Franklin acalma a macaca e tenta atraí-la com a bebida favorita do animal. Essa tentativa também fracassa e a macaca volta correndo para a jaula. O cientista carrega a arma tranquilizante, mas a Olhos Brilhantes se assusta e escapa, causando pânico no laboratório. Will, que não está sabendo de nada, explica que o único efeito colateral do medicamento são pequenas manchas verdes que aparecem nos olhos dos macacos. Enquanto isso, a chimpanzé corre pelo laboratório e destrói tudo o que encontra. Ela choca os diretores ao invadir a sala de apresentação e é morta a tiros por um segurança. Will até tentou pará-lo, mas já era tarde demais. O chefe não quer saber de macacos malucos e manda sacrificar todas as cobaias. O Franklin implora para não ter que matar os animais, aos quais se tornou profundamente apegado. O Steven responde que eles não têm um zoológico, e sim uma corporação séria. Will também pede para não acabarem com o projeto, e o chefe manda eles reiniciarem os experimentos. 5 anos de trabalho vão pelo ralo. Frustrado, Will retorna ao laboratório, onde o Franklin mostra para ele um chimpanzé recém-nascido na gaiola da Olhos Brilhantes. Ninguém notou que ela estava grávida quando foi trazida. Ela estava agressiva e não queria sair da gaiola porque simplesmente não queria se separar de seu filhote. O Franklin quer ficar com o filhote, mas ele tem um parente que trabalha na empresa e o entregaria imediatamente a seus superiores. Então, ele pede para Will para passar pela segurança com o animal escondido e ficar com ele por alguns dias. O colega se recusa e diz que não pretende correr riscos, levando para casa algo que pertence à empresa. Let me tell you what, Doc. Jacobs made me put down the other 12. I'm done. O Franklin dá uma seringa com veneno para Will e vai embora. Will não tem coragem para cometer o assassinato e leva o bebê para casa em uma caixa. O cara mora com seu pai, Charles, que é cuidado por uma enfermeira na ausência do filho. O ex-professor de música tem Alzheimer e ele tenta desesperadamente tocar uma melodia no piano que antes costumava tocar com facilidade. Ele cumprimenta o filho com um sorriso e pergunta como foi a prova de química, que ele acha que o rapaz teve. Will mostra ao pai o filhote de chimpanzé. O homem se apega a ele na mesma hora e o batiza de César. À noite, Will cuida do bebê que grita e o animal agarra seu dedo de uma maneira fofa. Isso traz um pouco de luz para aquele dia terrível.
De manhã, o filhote surpreende ao beber sozinho na mamadeira. Embora tenha apenas um dia de vida, Will nota manchas verdes em seus olhos e resolve ficar com o macaco para estudá-lo. 3 anos se passam e o César perambula livremente pela casa do Will sem supervisão. Ele sabe linguagem de sinais e pode resolver quebra-cabeças melhor do que crianças em idade escolar. No entanto, o César ainda não pode sair na rua e costuma ficar observando os filhos do vizinho pela janela de seu quarto no sótão. Will está trabalhando em sua pesquisa sobre o animal de estimação quando ouve um barulho em sua casa. O Charles grita com a enfermeira e tenta arrancar uma lâmpada de suas mãos. A lâmpada se estilhaça, fazendo um corte no braço dele. A enfermeira já está exausta e diz para Will que seu pai precisa de supervisão constante em uma casa de repouso. No mesmo dia, Will rouba no trabalho alguns frascos do medicamento que nunca foi testado em humanos. Antes de ir dormir, ele o injeta no pai e o César vê isso. Pela manhã, o Charles recupera a habilidade de tocar piano. Will fica radiante, mas ciente dos riscos, verifica cuidadosamente os sinais vitais de seu pai. Neste momento, o César vê as crianças andando de bicicleta na rua. Ele sai por uma janela aberta e encontra uma bike abandonada na garagem do vizinho. Uma menina vê o chimpanzé e seu pai, Douglas, expulsa o intruso com um taco de beisebol. Will e seu pai param o vizinho a tempo e levam o César embora. Só que, durante a fuga, o animal cortou profundamente a perna. Então, Will leva o macaco ao veterinário do zoológico. A doutora Caroline gosta muito do macaco e ele gesticula que quer convidá-la para jantar. Ela fica impressionada e, mais tarde, Will a leva para conhecer o quarto do César. Ela elogia o cara por cuidar do bichinho, mas alerta que, quando o macho crescer, ele vai ficar muito mais forte que o dono e ele dificilmente vai poder morar na casa. A Caroline diz que ama os chimpanzés, mas também os teme. O César entende suas palavras e finge bater no Will. Todos riem e, em seguida, resolvem passear juntos pelo bosque. Os 3 e também o Charles vão para uma reserva, onde existem sequoias centenárias. Will leva o macaco na coleira, mas logo decide deixá-lo correr livre. Só que o César não sai correndo. Ele abaixa a cabeça e estende a mão para o dono. He's asking your permission. It's a supplicating gesture. It's okay. Depois de esperar pela aprovação, o chimpanzé corre e sobe em uma enorme sequoia. Nos próximos 5 anos, eles levam o César regularmente ali para que ele possa aproveitar a natureza ao máximo. Ele sobe bem alto, de onde se pode ver toda São Francisco. Will e a Caroline se apaixonam. O César sente um pouco de ciúmes e, de brincadeira, interrompe seus beijos em um piquenique. No caminho de volta, uma mulher se assusta com o chimpanzé e seu cachorro começa a latir alto para o César. O macaco não gosta disso e assusta o cachorro mostrando os dentes de maneira agressiva. Will puxa a coleira do César e o afasta. Ao reparar na coleira dele e na do cachorro, o César fica chateado. Ele pergunta ao Will se ele também é um animal de estimação. Will explica pacientemente que ele é seu pai, não seu dono. Mas aí, o César começa a fazer perguntas sobre suas origens. Will vai até o prédio do laboratório e explica que César nasceu ali e que sua mãe morreu junto com outros chimpanzés. O cientista menciona o remédio que ela recebeu e seu efeito na doença do Charles e nas habilidades do César. A Caroline fica muito perturbada com o que houve e pede para ir embora. Em casa, Will confessa que roubou o chimpanzé para salvá-lo e não sabia que ele herdaria o medicamento através do sangue da mãe. Inicialmente, ele deveria apenas restaurar as células cerebrais danificadas, mas essas células ainda não existiam no corpo do filhote e os resultados eram imprevisíveis. A Caroline fica preocupada e pergunta aonde isso vai parar. Mas o que mais importa para Will é que o medicamento já está ajudando seu pai e vai curar milhões de pessoas. O César ouve a discussão, enquanto examina uma marca de nascença em seu peito no espelho. Ele não consegue parar de pensar em suas origens. De manhã, o César ainda está pensativo e se recusa a tomar café da manhã. O Charles tenta cortar o omelete com a ponta errada de um garfo e o chimpanzé o ajuda. Will vê isso como um sinal de alerta e examina o sangue do pai. Ele encontra anticorpos que interferem no seu tratamento. Enquanto o filho está no trabalho, o Charles perde o controle e sai de casa. Ele vê o carro aberto do vizinho, Douglas. Ele se senta ao volante e pisa fundo no acelerador, batendo no carro da frente. O vizinho vê o acidente e grita de raiva com o idoso doente, que tenta explicar que confundiu o carro com o seu. O César vê a cena e pensa que o Charles está em perigo. Ele sai correndo de casa, ataca o Douglas e o espanca. O homem derruba o chimpanzé e tenta escapar, mas o César o alcança.
Somente o chamado do Charles acalma o macaco, que está transtornado de raiva. O César se arrepende de seu ato e abraça o Charles. Os vizinhos apavorados chamam a polícia e o chimpanzé é levado para um abrigo especial para macacos. O Will e a Caroline visitam o animal e entram lá dentro com ele. O César gosta de sua grande jaula, que parece um playground para ele. O Will está preocupado, porque o César nunca conheceu outro chimpanzé, mas o diretor do abrigo, John Landon, garante a ele que tudo ficará bem. Os humanos vão embora e o César fica sozinho. Ele rapidamente percebe que está preso e não será solto. Ele bate no vidro, implorando ao Will para levá-lo para casa. Mas até que o caso seja julgado, isso é impossível. O homem promete ao choroso César que voltará assim que puder. De repente, o chimpanzé ouve o filho do diretor, Dodge, gritar que podem soltar o César. Ele corre em direção à voz, mas acaba em uma gaiola apertada. Depois de enganá-lo, o Dodge ri do macaco estúpido. Além do César, há dezenas de primatas que gritam e se batem contra suas jaulas. O Will é informado de que ele não poderá pegar o César antes de 90 dias. Ele começa a discutir com a mulher no balcão e ela responde que o macaco poderia facilmente ter sido sacrificado. Em casa, o Charles também está muito chateado com a ausência do César. O homem está afundando na doença, perdendo a personalidade, pois o medicamento não funciona mais. O Will deve agir de forma decisiva para recuperar seus entes queridos. No trabalho, ele vai até o chefe e revela a ele que tem dado o remédio roubado ao pai todo esse tempo. Ao saber que, além de derrotar a doença, o medicamento melhora a memória e a inteligência, o Steven dá sinal verde para o novo projeto do Will. No abrigo, o César recebe uma comida que mais parece lixo. Ele se recusa a tocá-la e a joga em Dodge com nojo. Ele fica feliz por ter conseguido se vingar do guarda cruel, mas em resposta, o cara o derruba com um jato d'água de uma mangueira. O assistente de Dodge, Rodney, pergunta o que fazer com as roupas do César que o diferenciam dos outros macacos. Might cause problems with the other apes. Good. Os guardas vão embora e o César chora, deitado no chão frio de sua jaula. Ele vê um pedaço de giz e o usa para desenhar na parede. Ele desenha a janela do sótão de casa, pela qual gostava de olhar. O César se aproxima dela, esperando sentir pelo menos um pouco de conforto. Enquanto isso, no laboratório, o Will e o Franklin recebem 10 novos macacos. Um deles, chamado Koba, interage com as pessoas com mais calma do que os outros e é escolhido para o primeiro teste. O novo medicamento é administrado em forma gasosa, colocando uma máscara no rosto do chimpanzé. O Koba inala o gás, mas de repente se contorce e arranca a máscara de si mesmo e do Franklin. O gás se espalha pela sala e o cientista também recebe uma dose do vírus. No abrigo, o César se encontra pela primeira vez com o resto dos primatas. Ele tenta brincar com eles, mas o Rocket, que é o chimpanzé principal e mais agressivo, arranca a camisa do recém-chegado e o ataca. O César tenta se esconder dele em uma árvore, mas o líder o alcança e o joga no chão. O Dodge vê a luta e acalma os dois macacos com dardos tranquilizantes. No laboratório, os resultados não demoram a chegar. A inteligência do Koba aumentou muito e ele consegue até escrever o nome de Steven na lousa. O Franklin percebe que o sistema imunológico do macaco está fazendo um ótimo trabalho ao lidar com os efeitos colaterais do vírus. Enquanto isso, o cientista começou a espirrar sangue. Naquela noite, um orangotango chamado Maurice se comunica com o César usando linguagem de sinais. Ele explica que a aprendeu no circo, onde se apresentava antes de ir para o refúgio. De repente, um chimpanzé em uma gaiola vizinha é atingido por um dardo tranquilizante. O diretor e seu filho estão prestes a mandá-lo para a empresa onde o Will trabalha, e o César percebe isso. O Maurice diz que aquela não é a primeira vez e que ninguém nunca voltou de lá. Ele diz ao novo amigo para não se destacar, porque os humanos não suportam macacos espertos. Pouco depois, o Will e a Caroline visitam o César. Ele diz que se sente mal e está machucado. Eles veem os ferimentos no corpo do amigo. O Will fica furioso, ataca o Dodge e o culpa por tudo. O Landon interrompe a briga. O Will pega a chave que está pendurada para soltar o César, mas é proibido de fazê-lo até uma decisão judicial. O César implora para ser levado para casa, mas o Will e a Caroline só podem estender as mãos para ele através das grades. O homem diz para o chimpanzé para não perder as esperanças, e a visita é interrompida. O César os observa, sem entender por que estão fazendo isso com ele. Ele entende isso como uma traição e, com raiva, apaga o desenho da janela da parede. Na hora do passeio, o César sobe o mais alto que pode
e olha para a rua pela janela no telhado do recinto. Ele percebe que um grande gorila chamado Buck nunca sai de sua jaula. Mais tarde, o Dodge traz seus amigos para ver os macacos e dá um choque nas gaiolas de aço para dar um show. Os primatas ficam assustados e gritam com as descargas elétricas. Um dos caras nota o César, que o chama com um gesto. O chimpanzé agarra o homem pela jaula e rouba uma faca de seu bolso. É com ela que, à noite, o César constrói uma chave mestra com a qual destranca sua cela. Ele avisa o Maurice e então abre a gaiola do Buck e o acorda gentilmente. O gorila fica com raiva até descobrir que está livre. Ele anda alegremente pelo quintal e agradece ao César por sua ajuda. Em seguida, o fugitivo solta o Rocket e o desafia na frente dos demais macacos, que estão observando de suas jaulas. César o derruba, mas o poupa. O Rocket vê o enorme Buck atrás dele e jura lealdade ao novo líder do bando. O Will também não consegue dormir e quer injetar o novo vírus em seu pai, mas o Charles balança a cabeça em silêncio, recusando o tratamento. Ele pega o filho pela mão e o Will adormece ao lado dele. O Charles parte dessa para melhor enquanto dorme. Ao lidar com os pertences de seu pai após o funeral, o Will encontra uma fotografia do César que o Charles guardava com ele. A Caroline o conforta e diz que nem tudo neste mundo pode ser mudado. Ao chegar ao trabalho, o Will descobre que o Steven está fazendo testes sem seu conhecimento para lançar o medicamento no mercado mais rapidamente. Ele avisa dos riscos e tenta deter o chefe. O Steven ameaça demitir o cientista e o Will, cansado de interferências, resolve se demitir. O Franklin não está no trabalho porque está cada vez pior. Em pânico, ele bate na porta do Will, mas ninguém está lá. Douglas, o vizinho, escuta o barulho e vai tirar satisfações. O estranho espirra sangue nele. Neste momento, o Will está despejando uma quantia impressionante de dinheiro na mesa do Landon. O diretor aceita o suborno e concorda em deixar o César ir embora com ele, mas o chimpanzé não pensa em sair da gaiola. O Will chama seu amigo para ir para casa, mas a coleira em suas mãos se torna a gota d'água para o animal. Sem nenhuma expressão, o César fecha a gaiola na cara do seu ex-dono. Ele não abandonará seus irmãos naquelas condições. Caesar? Guess he likes it better here with his own kind. O Will sai de mãos vazias, enquanto os macacos gritam em apoio ao novo líder. À noite, o César sai da jaula novamente e ensina o Rocket a dividir os biscoitos entre todos os prisioneiros. O Maurice pergunta por que o César fez isso, e ele explica que os macacos precisam se unir, porque separados, eles sempre serão derrotados. O Maurice responde que os macacos são estúpidos demais para trabalhar em equipe. O César se dá conta de que isso é verdade. Depois disso, ele vê o Rodney colocando o código na fechadura da porta. À noite, o macaco repete a combinação e sai pela janela do telhado. Primeiro, ele visita a sua casa e vê o Will e a Caroline dormindo juntos. Ele olha a geladeira e encontra os frascos de gás, que eram para o Charles. O César rapidamente se dá conta do que tem em mãos e corre para o refúgio para borrifar a substância nos seus amigos. Pela manhã, o César examina os olhos dos primatas para ter certeza de que seu plano funcionou. O Landon percebe que os animais estão agindo de maneira muito estranha, mas sai sem fazer nada. Enquanto isso, o Franklin é acordado morto em sua casa. O César se recusa a voltar para a jaula após seu passeio, e o Dodge entra no pátio com a arma de choque. Rodney também aponta seu rifle de um local seguro. O diretor ataca o César, mas o macaco agarra a sua mão. Take your stinking paw off me, you damn 38! O chimpanzé nocauteia o Dodge com um golpe na cabeça e fica gritando não enquanto solta todos os primatas. Rodney tenta impedi-los, mas é espancado. O César detém os amigos porque o Rodney é o único que não zombava deles. Ele tranca o homem em uma gaiola e, logo em seguida, o Dodge reaparece. Ele pega a arma de choque, mas o César puxa a mangueira para perto. O choque elétrico é potencializado pela água e mata o cara. O César vê uma etiqueta na jaula do chimpanzé que está faltando e percebe que os macacos continuam sofrendo no laboratório onde sua mãe morreu. Depois de soltar o Buck, o César conduz os macacos até o telhado, de onde eles saem do abrigo para sempre. Ao amanhecer, eles chegam à cidade. O Will acorda e percebe que alguém invadiu o quarto do César durante a noite. Ele liga para o abrigo, mas ninguém atende. Ele e a Caroline vão até lá e encontram o corpo do Dodge, bem como um recipiente quebrado do vírus. Rodney revela que o César aprendeu a falar e levou todos com ele. A polícia assume o caso. Em São Francisco, as pessoas ficam chocadas com os macacos pulando pelas árvores.
Eles chegam ao laboratório e o invadem, libertando as cobaias, incluindo o Koba. O Steven chega para trabalhar e recebe uma ligação sobre a morte do Franklin devido ao vírus. Ele descobre a destruição e vê os macacos observando-o da varanda. Eles fogem e, em seguida, o chefe decola em um helicóptero. O bando do César corre para o zoológico, onde também soltam todos os macacos. Eles desmontam as barras de ferro das jaulas e fazem lanças com elas. O Steven sobrevoa a cidade e ordena que encontrem e matem o líder dos primatas. Os serviços de segurança tentam capturar os chimpanzés fugitivos, mas o César se certifica de não deixar nenhum irmão para trás. Os macacos causam estragos na cidade, destruindo escritórios e outros estabelecimentos. Quando a polícia tenta detê-los, o Maurice joga uma tampa de bueiro em sua viatura. Já o Buck arremessa um parquímetro. Depois de subir no bondinho, o César e sua turma observam a ponte Golden Gate. Os macacos saltam sobre carros no engarrafamento para chegar à reserva, onde César passou sua juventude. O Will e a Caroline os localizam e dirigem em direção à ponte. No mesmo local, a polícia faz uma emboscada, preparando-se para atirar nos macacos. O César percebe isso e manda o seu bando escalar os suportes da ponte. A Caroline distrai a atenção da polícia, permitindo que o Will passe pelo cordão de isolamento. O homem tenta encontrar o César e vê membros da polícia montada lutando contra os macacos. O enorme Buck revida e derruba um policial de seu cavalo. O César impede que um assassinato aconteça e manda seguir em frente. Os macacos tentam se esconder na névoa, mas um deles é morto por um tiro de helicóptero. Maurice fica furioso com isso. Por causa da densa neblina, a polícia não consegue ver os macacos. Para se proteger dos tiros, o César manda os gorilas virarem um ônibus e usá-lo como escudo. Depois disso, o César salta do nevoeiro, a cavalo, liderando o ataque. Os macacos pulam nos humanos, derrubando as metralhadoras de suas mãos. O Maurice lidera os orangotangos, que atacam por baixo. Juntos, eles expulsam os humanos e comemoram sua vitória. O Will aparece no local e chama pelo César. Eles se olham, mas nesse momento, um helicóptero aparece e abre fogo para matar. O Steven escolhe o César com o objetivo de destruí-lo. Em resposta, o líder lança uma corrente com precisão, derrubando o metralhador, mas o piloto continua disparando sua arma e o Buck o protege com seu corpo. O gorila pula no helicóptero, derrubando-o na ponte. Uma série de explosões ocorre e o César puxa o amigo moribundo dos escombros. O Buck morre segurando a mão do César. Depois de sobreviver milagrosamente, o Steven implora por ajuda, mas o César se recusa a salvar o homem e vai embora. Quem aparece é o Koba, que empurra o helicóptero para fora da ponte. O Will entra no carro da polícia e segue os macacos, que fogem para a mata. Ele chama pelo César, mas o Koba o encontra primeiro e o derruba. O César consegue deter o agressivo chimpanzé e o pressiona com sua autoridade, obrigando-o a se distanciar. Ele dá a mão para o Will, que se desculpa, e promete proteger o César se ele parar a destruição e voltar para casa. O macaco puxa o homem em direção a ele. Caesar is home. O Will fica chocado ao ouvir a voz do César e o aceita em sua nova condição. Se ele realmente é um pai adotivo e não um dono para o chimpanzé, então deveria estar feliz por seu filho, que encontrou seu caminho. O Will aprova a decisão do César, que volta ao bando que está diante da sequoia preferida do líder. Ele sobe e olha para a cidade que conquistou. Mais tarde, o vizinho do Will, Douglas, chega ao aeroporto onde trabalha como piloto. Ele está sangrando pelo nariz. O homem não sabe do vírus que pegou do Franklin e que logo se espalhará pelo mundo. Para fazer o César parecer crível, seu comportamento foi copiado do comportamento de macacos cobaias, que aprenderam a linguagem de sinais. As expressões faciais dele foram interpretadas por um ator que fez um dos papéis principais em O Senhor dos Anéis. Você consegue adivinhar quem ele interpretou? Existem também muitos símbolos ocultos no filme. Quando os macacos sobem na árvore para escapar do refúgio, eles formam a silhueta de uma hélice de DNA. O César, além de levar o nome do grande imperador romano, é retratado em uma das cenas na pose da estátua do Pensador. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Enquanto isso, conte para nós nos comentários o que você acha de experimentos com animais que possibilitam a criação de novos medicamentos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que mais histórias legais sejam publicadas o quanto antes.